Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo os irmãos e todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra do nosso Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vemos aqui na palavra do nosso Deus que se nós cometermos algum pecado e se nós nos arrependermos de coração, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 10. Então aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas nós louvamos ao nosso Deus que, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Mas nós sabemos que nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, porque a todo instante, a todo momento, o pecado está sempre diante de nós para tentar nos afastar do nosso Deus. E o pecado, ele se manifesta de diversas maneiras. Ou seja, o inimigo, ele oferece muitas propostas que para a nossa velha natureza carnal é bom, mas que para o nosso espírito é ruim, porque nós iremos transgredir as leis, os mandamentos do nosso Deus. Por isso é que nós temos que sempre falar não para o pecado, porque há uma grande luta, um grande conflito entre a nossa carne e o espírito, para que nós não venhamos fazer o que queremos. Por isso é que nós temos que lutar em oração. Nós temos que lutar em oração, no jejum e na palavra. Porque se a luta é espiritual, não adianta nada nós lutarmos com armas carnais. Nós temos que lutar com armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta que nós travamos todos os dias com aquele que quer nos afastar do nosso Deus, com aquele que quer nos levar juntamente com Ele para um lugar de trevas. E muitas das vezes os dias vão passando e nós não estamos nem percebendo que aos poucos nós estamos nos distanciando do nosso Deus por causa de alguns desejos, de algumas decisões que nós tomamos que não é do agrado do nosso Deus. Então neste momento comece a olhar para dentro de você e ver o que você está fazendo, o que está desagradando ao seu Deus. E se arrependa e peça a Ele perdão, porque Ele vai te perdoar. Nós podemos ver aqui a garantia desse perdão na palavra. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus, Ele quer te perdoar. Jesus, Ele quer me perdoar. Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma vida santa diante da presença dEle. Que possamos falar não para o pecado, que possamos falar não para as obras da carne, que possamos falar não para tudo aquilo que o mundo nos oferece, que entristece o Espírito Santo, e que possamos falar sim para as coisas que são de Deus, para as coisas que o Espírito Santo ele quer realizar na nossa vida, porque Deus ele tem projetos na sua vida. Mas quando Deus ele tem projetos na nossa vida, o nosso Deus quer que nós venhamos nos colocar à disposição dele
O nosso Deus, Ele quer que nós venhamos renunciar a tudo que pode nos fazer distante dEle. Então renuncie. Fale não para as drogas. Fale não para as festividades do mundo. Fale não para o que o mundo está te oferecendo, mas que está te destruindo por dentro. Porque você pode ver, às vezes você está numa festa, bebendo, dançando, alegre, carnalmente, mas no outro dia, quando você volta para casa, aquele mesmo vazio se encontra no seu coração. É porque você está vazio por dentro de Deus, você está necessitando de estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só começa a nos encher quando nós nos esvaziamos do eu. Quando nós nos esvaziamos dos nossos desejos e passamos a fazer a vontade dEle. Então fale não para as falsas amizades que estão te levando, te distanciando de Deus. Fale não. E fale sim para a voz do Espírito Santo, porque neste momento o Espírito Santo, ele está te chamando, ele está te convocando para lutar. Porque Deus, ele tem algo melhor para fazer na sua vida. O inimigo hoje, ele te oferece a proposta de pecar contra Deus, que vai alegrar tua carne, mas amanhã ele vai pisar em você, ele vai te acusar. Ele vai te condenar. Jesus não, quando ele nos perdoa, ele não se lembra mais dos nossos pecados, mas ele sempre nos exorta para que nós possamos realizar coisas boas e perfeitas.